meus amores, tudo bem? Então, a bruxa de Salem ainda tá gripada, estou de cama, como vocês estão vendo, mas não vou deixar de contar o meu relato. O relato que eu tenho para contar para hoje para vocês é muito interessante. Eu achei a história muito interessante mesmo. E a cada dia que passa, a gente recebe relatos cada vez mais interessantes. Esse relato que nos conta é o Manuel Vargas. Ele hoje tem 52 anos. Mas quando aconteceu isso com ele, ele era mais jovem, tinha 60 anos de idade. Ele morava numa cidadezinha do interior do Paraná. E ele disse que ele trabalhava numa empresa dessas de construção, né? Era tipo uma empresa dessas, tipo, de fazer concreto. E assim, todos os dias ele fazia um percurso, né? Para chegar nesse lugar para trabalhar. E esse percurso que ele fazia era um percurso meio longo, que levava mais ou menos uns 20, 30 minutos, né? Para ele poder tá chegando até o trabalho dele. Então, o que que aconteceu? Todos os dias ele fazia esse percurso. Mas ele fazia esse percurso, mas fazia com um pouco de medo. Porque tinha um determinado ponto que ele passava todo santo dia que diziam que lá tinha um cemitério antigo. E a história desse cemitério era muito antiga. E eles contavam, né, que toda noite de lua aparecia uma mulher nesse cemitério. Que ela aparecia direto no cemitério. Mas ela era uma mulher, que ela era metade mulher e metade bicho. E eles diziam que ela era tipo um lobisomem. Que ela vinha no cemitério para poder estar pegando as pessoas que estavam lá, entendeu? Como assim? Vamos supor, se você enterrasse alguém naquele cemitério, você tinha que enterrar bem fundo. Porque senão, na primeira lua cheia que tivesse, né? Essa mulher bicho ia lá, ia desenterrar e ia comer aquele corpo que foi enterrado. Só que ele disse também que como ele tinha muito medo desse lugar, né? Ele se apavorava muito com esse lugar. Ele disse que ele passava ali, mas passava arrepiado toda a vida. Um dia, ele estava passando e ele teve uma experiência não muito boa. Ele disse que ele estava vindo e ele viu aquela coisa muito grande correndo, né? No meio do cemitério. E ele disse que quando viu aquilo, ele acelerou a moto dele e aquela coisa vinha atrás. E ele disse que ele deu tudo que ele tinha na moto, se embretou no mato, quase se matou. E aí a coisa veio atrás dele. Só que ele sempre andava armado. Ele disse que nunca deixou de sair de casa sem estar armado, né? E aí ele disse que quando ele se embretou no mato, aquela coisa veio com tudo para atacar ele. E ele disse que meteu foi chumbo na coisa. E a coisa foi embora. Ele disse que depois ele continuou passando naquele lugar ali, mas ele não tinha mais aquela preocupação, porque desde então ele não viu mais o bicho. Mas ele conta também que quando ele estava mais jovem, que ele trabalhava também de lenhador, ele cortava lenha, né? Lenhas ali para um pessoal na região. E ele disse que toda a vida eles trabalhavam em equipe, os lenhadores, né? Então ele já tinha tido experiência com esse tipo de bicho. E ele falou que ele tinha sempre um amigo deles que quando chegava na sexta-feira ou nas noites de lua, ele abandonava eles e sumia. E não tinha cristão que achasse aquele homem. Ele dizia que a véia-mãe dele... Como que a véia-mãe dele, se ele era lá do Piauí e ele morava no Paraná? Não tinha como ver a mãe dele do Paraná no Piauí até domingo. Então eles começaram a achar muito estranho, sabe? Ele sumir. Então eles começaram a achar uma coisa assim, que ele podia ser o lobisomem que estava atacando os bichos, atacando tudo ali na região. Então ele disse que um dia eles tiveram que fazer um plantão até mais tarde, sabe? Eles ficaram até bem mais tarde no trabalho. Então eles cortaram a lenha. E quando eles cortaram a lenha, ficou ele e esse cara para levar a lenha, porque eles tinham que tirar a lenha de onde eles cortavam e levar até o destino, porque eles estavam roubando todas as lenhas. Então não podia deixar a lenha lá jogada no mato, porque tinha gente que estava roubando a lenha, né? E a lenha que eles estavam cortando era comprada. Então ele disse que saiu com esse amigo
E eles foram levar lenha. Só que a noite caiu. De repente ele do nada assim, ele começou a ficar ruim, ruim, ruim. Começou a ficar vermelho, vermelho, vermelho. E ele, pelo amor de Deus, eu tenho que ir pro mato. E o cara correu pro mato e deixou ele lá sozinho. Quando ele deixou ele lá sozinho, ele achou estranho, porque era de noite, era uma noite de lua, e o cara correu pro mato. Ele disse, eu vou me esconder. Esse bicho foi virar lobisomem. Ele disse que se escondeu no meio do mato, assim, e o cara não voltava mais. Então ele foi, pegou a carroça e o burro e continuou puxando, né, a carroça para levar as lenhas até o destino. Ele disse que do nada veio um bicho enorme, preto, correndo assim, um cachorrão, mas era um cachorrão gigante, e veio com tudo para cima dele. Ele disse que largou o burro, largou a carroça, largou tudo, se enfiou no mato correndo e se escondeu atrás da primeira árvore que ele encontrou bem grande e bem grossa. E o bicho veio com tudo para atacar ele para matar. Quando o bicho veio, ele fez uma tocaia e deu um tiro no bicho. Quando o bicho caiu, que ele foi para matar o bicho de verdade, o bicho se enfiou no meio do mato. E ali ele sumiu. E ele disse que pegou perna para que te quero, correu tudo que ele tinha e foi embora. E ele disse que daquele dia em diante, eles nunca mais viram aquele homem. E quando ele era garoto, o pai dele sempre falava desse cemitério que tinha mulher bicho. E ele disse que sempre teve medo dela, porque um dia eles estavam na casa do padrinho dele, que é bem do ladinho do cemitério. E ele disse que a madrinha dele foi atacada por essa mulher bicho na janela da casa. Então, nesse dia que ele foi atacado pela mulher, ele ficou com muito medo de voltar a passar ali. Muito, até porque ele tinha tirado no bicho, né? Mas ao mesmo tempo ele pensou, se eu atirei no bicho ele não vai voltar. E assim ele continuou passando, era obrigado porque tinha que trabalhar, né? Mas sempre passa com medo. E ele disse que sabe que a qualquer momento, sem ele menos esperar, esse bicho vai estar esperando ele em alguma tocaia. Mas que ele está preparado, esperando o momento que esse bicho venha fazer uma tocaia para ele. Porque ele vem trabalhar e ele volta todos os dias armado. Diz ele que era uma mulher, sim. Era corpo de mulher, só que todo peludo. E ele disse que as feições eram a cara tipo de cachorro e que o olho dela era um amarelo meio alaranjado assim. E o pelo do corpo dela não era preto. Ele disse que era um bicho, que o corpo do corpo dela era meio assim amarronzado. Existem várias cores de lobisomem, pelo que eu vejo. E ele disse que ela tinha, assim, feições femininas, sim. Ela era uma mulher, dava de ver nitidamente. E ele falou que ela realmente cavocava nos túmulos e fazia o que ela fazia assim. E ele acreditava que ela era alguma moradora ali da região, mas que ninguém sabia quem ela era. Que chegava na noite de lua cheia, ela se embretava lá no cemitério para comer os mortos. E quem se aventurasse a atravessar pela frente dela, ela matava. Até porque esses seres, quando eles estão transformados, eles não têm mente humana. O pensamento deles não é mais humano. Infelizmente, ali o que domina é o bicho, é a besta, já não é mais o ser humano. Se eles tivessem a consciência humana, eles não agiriam dessa forma. E também não iam atacar as pessoas dessa forma. E muito menos ia no cemitério comer morto. Porque qual é o ser humano nessa terra que vai comer morto? Não é verdade? Vamos pensar por esse ângulo. Então, é uma fera que, se a gente tentar se aproximar ou algo parecido, mais cedo ou mais tarde, a gente vai acabar sendo atacado. Porque eu acredito que não tem distinção se é mãe, se é irmão, se é tio, se é tia. Se é esposa, se é filho. Ele é simplesmente um animal. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato. E essa pessoa que me contou disse que tem muitos outros relatos a mais para contar. Não esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? Um beijão da Bruxa de Salem.